Olá, meus queridos e queridas. Hoje, na nossa aula, nós vamos tentar entender o que são células-tronco. Então, as células-tronco, existem três tipos de células-tronco. As células-tronco embrionárias, as células-tronco adultas e as células-tronco induzidas. Vamos aprender também as suas aplicações, que podem ser aplicadas no cérebro, nos ossos, no pâncreas, na coluna, nos órgãos sexuais, no coração e nos olhos, e os estágios de cada pesquisa. Começando então pelas células-tronco, uma conceituação geral sobre as células-tronco. Então, as células-tronco são células indiferenciadas que são capazes de se dividir e transformar em qualquer outro tipo de célula, um verdadeiro coringa do organismo. Há dois tipos encontrados naturalmente, as células-tronco embrionárias, que são, como o próprio nome diz, que vêm do embrião, e as células adultas, as células-tronco adultas, encontradas principalmente na medula óssea e no cordão umbilical. No final de 2007, cientistas conseguiram obter em laboratório um terceiro tipo, as células-tronco pluripotente induzidas, ou IPS, na sigla em inglês, que podem, no futuro, substituir as células-tronco embrionárias na pesquisa. Então, repetindo, as células-tronco são células indiferenciadas que são capazes de se diferenciar em qualquer célula do organismo humano como um todo. Célula-tronco embrionária. As células-tronco embrionárias são derivadas da massa de células internas do embrião, quando ele está no estágio conhecido como blastocisto, de 4 a 5 dias após a fecundação. Essas células são chamadas de pluripotentes, o que significa que elas são capazes de se transformar em qualquer tipo de célula adulta de neurônios até células da pele. Vejamos. Então, aqui a gente tem um óvulo fertilizado, um óvulo fecundado. Então, quando esse óvulo é fertilizado por um espermatozoide, ele vai se converter na estrutura, ele vai passar pelos blastômeros, mórula, blástula. E na blástula, que no caso da espécie dos mamíferos, a blástula tem o nome especial de blastocisto, a gente vai ter que entre 5 ou 6 dias o embrião é uma bola de células oca chamada de blastocisto. A camada externa formaria a placenta interna, o feto. Então, a camada externa vai formar a placenta e a camada interna vai formar o feto, o bebê, o embrião, e posteriormente o feto após 60 dias. Certo? Então, as células-tronco elas são retiradas dessa massa de células internas aqui, células embrionárias. Por isso que são chamadas de células-tronco embrionárias. É da camada interna que os cientistas retiram as células-tronco embrionárias para pesquisa. Delas podem surgir coisas tão diversas quanto tecidos cardíacos ou neurônios. Ok? Células-tronco adultas. As células-tronco adultas são encontradas no organismo já desenvolvido e podem se dividir e gerar tanto uma nova célula idêntica quanto outra mais diferenciada, usada para regenerar tecidos danificados e células mortas. Menos versáteis que as células-tronco embrionárias, elas, no entanto, não causam polêmica, porque sua obtenção não depende de embriões. É possível encontrar esse tipo de célula na medula óssea e no sangue do cordão umbilical. Vejamos. Então, a gente tem aqui a medula óssea. No interior da medula óssea, que são produzidas as células do sangue, há duas fontes principais de células-tronco adultas, a medula óssea e o sangue do cordão umbilical. Então, essas estruturas elas vão formar as células-tronco que serão utilizadas aqui principalmente para solucionar problemas de doenças neurodegenerativas. Então, as células-tronco retiradas são injetadas no organismo para combater doenças como a leucemia e a esclerose múltipla. Ok? Células-tronco induzidas. Então, a partir de novembro de 2007, dois grupos separados de cientistas anunciaram a fabricação de células-tronco a partir da pele humana, com a ajuda de 4 genes injetados por vírus. Os pesquisadores conseguiram fazer células da pele, ou fibroblastos, reverterem para o estágio de células-tronco. Na teoria, essas células poderiam no futuro substituir as embrionárias. Então, vejamos a animação. Então, o fibroblasto, que é uma célula constante do tecido conjuntivo, os cientistas extraíram uma célula da pele adulta, chamada fibroblasto, que está lá na segunda camada da pele, na derme, o fibroblasto.
E eles fizeram a reversão dessas células, injetaram um vírus, né, inseriram 4 genes com a ajuda de vírus, e com esses genes a célula foi revertida para o estágio de célula-tronco e pôde ser utilizada nesses tratamentos aí que a gente falou, ok? Aplicações. Então, a aplicação das células-tronco ela é bastante extensa, né? Aqui a gente tem várias aplicações. Vejamos. No cérebro, a regeneração de tecidos perdidos pelo mal de Parkinson e também pelo mal de Alzheimer, entre outros problemas neurológicos. Nos ossos, as células-tronco podem ser utilizadas para cicatrização de fraturas e o tratamento da osteoporose. No pâncreas, recuperação da produção adequada de insulina, curando pacientes diabéticos. Na coluna, tratamento de lesões na coluna, recuperando pacientes paraplégicos e também da esclerose múltipla e da esclerose lateral amiotrófica. Nos órgãos sexuais, tratamento contra a infertilidade para casais que não conseguem engravidar, tem problemas na fertilidade. Coração, recuperação de áreas infartadas e tratamento de insuficiência cardíaca. E nos olhos, na recuperação da visão em idosos e pessoas com problemas na retina. Os estágios da pesquisa. Então, os estágios da pesquisa com as células-tronco embrionárias, embora sejam as mais versáteis das células-tronco, no caso das células-tronco embrionárias, ainda muito pouco pode ser feito com elas. O principal motivo é a polêmica que envolve o uso de embriões na pesquisa científica, que tem atrasado, em muitos casos, parado muitos estudos. Certo? Então, em relação às células embrionárias, o estudo está um pouco parado devido à questão ética no uso de embriões em pesquisas científicas. As adultas são um pouco menos versáteis que as células-tronco embrionárias e elas, no entanto, já estão sendo aplicadas na medicina para tratamento de diversas doenças. O mais comum é o tratamento de leucemia através do transplante de medula óssea, que é um procedimento utilizando células-tronco adultas. Cientistas estão dando os primeiros passos para tratar também a esclerose múltipla e a esclerose lateral amiotrófica, ok? As células-tronco induzidas é uma promessa para o fim da polêmica envolvendo as células-tronco embrionárias. As células iPS podem ter o mesmo potencial das vindas de embriões. No entanto, até agora, os cientistas não sabem fabricá-las sem o uso de vírus, o que inviabiliza a aplicação em humanos. Pelo menos por enquanto, elas servirão apenas para testes de remédios. Os cientistas pedem mais estudos com as embrionárias para poder desenvolver melhor essa técnica. Lembrando que a célula-tronco embrionária foi feita a partir da reversão de um fibroblasto que voltou a uma célula-tronco. Então, aqui encerro nossa aula sobre célula-tronco. Inscrevam-se no meu canal, curtam aí e ativem o sininho. E até a próxima aula.